Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas, enquanto as duas maiores economias do mundo buscam encerrar a guerra comercial que tem alimentado temores de recessão e deixado os mercados financeiros em alerta. Após conversas com autoridades chinesas em Genebra, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse que os dois lados concordaram com uma pausa de 90 dias nas medidas e que as tarifas seriam reduzidas em mais de 100 pontos percentuais para uma taxa básica de 10%. Vamos ouvir aqui os nossos comentaristas mais uma vez, Deise Chiocari e também Cristiano Beraldo. Bom, Beraldo, obviamente esse acordo traz um alívio, um respiro, tanto para os mercados como para as economias de ambos os países envolvidos, né, Estados Unidos e a China, mas também de uma forma geral para a economia global. Olha, Soraya, na verdade, o que Donald Trump queria, ele está conseguindo, que é sentar à mesa e renegociar acordos tarifários e dinâmicas de importação com os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. É óbvio que a forma com que isso está sendo feito é uma forma barulhenta, que gera muita especulação, coloca ele na posição de turrão, mas isso aí faz parte da dinâmica. Certamente os Estados Unidos tentaram buscar algum tipo de equilíbrio nessas relações comerciais por outras vias e, nesse momento, o governo Trump entendeu que essa via do quase conflito era a mais adequada para provocar essas negociações. E, ao que parece, está funcionando. Não há possibilidade do mundo chegar numa realidade em que Estados Unidos vai romper relação comercial com a China, porque hoje há uma interdependência desses dois países. Eles têm interesse, eles são tão grandes que eles têm interesses um no outro e também interesses comuns em determinadas regiões. Veja, esse conflito entre Índia e Paquistão, por exemplo, influencia os dois países. Eles se uniram ali para forçar um entendimento e um cessar-fogo. Então, claramente, esse movimento é um movimento esperado e que sinaliza que, depois de tanta turbulência, o governo Trump vai entregar alguma calma e perspectivas positivas para os mercados. Deise, queria te ouvir também nessa linha do Beraldo, porque há duas leituras, né? Essa que o Beraldo faz aí de que o Donald Trump joga lá em cima o sarrafo e depois ele vai diminuindo para poder negociar, para poder as pessoas sentarem à sua mesa. Por outro lado, tem a questão também de ter recuado, né? Há uma linha de raciocínio que diz que ele recua à medida em que estava prejudicando a própria economia americana e isso não teria como se sustentar. Como é que você vê isso? Olha, Nonato, essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, ela tem sido para o Brasil, num bom português, uma faca de dois gumes. E por que eu digo isso? Porque, por um lado, setores, por exemplo, como o agronegócio, se beneficiaram dessa guerra, né? O Brasil acabou exportando muita soja, isso acabou beneficiando muito o nosso agro, especialmente para a China, né? Mas essa volatilidade das relações globais, ela também mostrou que o Brasil depende excessivamente de um único mercado. Então, quem acompanhou aqui no Jornal da Manhã, logo que começou essa guerra tarifária, a gente falava muito de um problema que o Brasil apresentava, que era justamente essa dependência de um único mercado. Então, as oportunidades, elas se apresentam para o Brasil, mas o Brasil não sabe como transformar isso num caminho certo. Então, a gente acaba pendendo ali, a gente não sabe para que caminho seguir, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, essa guerra tarifária, ao mesmo tempo que ela beneficiou o agronegócio, alguns estudos indicaram que ela pode ter causado um prejuízo de até 28 bilhões para o Brasil, justamente pelo fato da gente não ter esse planejamento a longo prazo. Então, o Brasil, ele fica muito à margem, ele reage muito em cima da hora. Então, as coisas acontecem, a gente apresenta um plano aqui a curto prazo, mas a gente não tem uma estratégia a médio e longo prazo para que essa oportunidade, ela fique com a gente. Então, esse é um dos grandes problemas do Brasil. E aí, o Brasil acaba permanecendo à margem das grandes decisões globais. Então, aquilo que poderia virar uma oportunidade de crescimento permanente para o Brasil,
vira uma oportunidade de curto prazo. E é isso que essa guerra tarifária, ela mostrou sobre a nossa capacidade de adaptação. E foi uma coisa que a gente falou desde o início aqui na Jovem Pan e tem se comprovado cada dia mais. Essa sessão de 90 dias da guerra tarifária é positiva, claro que é positiva, mas o Brasil não está sabendo aproveitar isso corretamente.